Definir um estilo. Por que é tão difícil? Gosta de fazer várias coisas, parece tudo desconexo num contexto maior. Eu acho que aqui a gente tem muitas pessoas provavelmente sentem isso. O universo das artes, ele é um universo que a gente se interessa sim por muitas coisas, né? Quando você faz arte, você tem essa coisa, a beleza, o inusitado, o irreverente, ou a realização material mesmo das coisas, né? Porque a arte, ela tem esse conteúdo, a gente faz coisas, né? Um artista, ele faz coisas. Um artista, ele não é um intelectual, ele é um artista, né? Então, ele tem que colocar a mão na massa e fazer produtos. Então, assim, é natural mesmo que a gente se interesse por muitas coisas. Não sofram por isso, eu já sofri muito por isso também, né? De achar que eu tinha que abandonar outras coisas. Não é assim que funciona exatamente. O que é mais importante, né? Quando você fala assim, definir um estilo, às vezes você acha que definir um estilo pode ser um estilo de pintura. Tá bom, isso é uma forma. Mas, quando a gente fala em definir, em encontrar, melhor do que definir, porque eu acho que ela não é estática, que é a nossa identidade. Quando você lida com a sua identidade, a viga mestra do que você é, ela tá perpassando todas as coisas que você faz. Aí começa a acontecer que você vai ver que a arte que você faz, no meu caso, por exemplo, a arte que eu faço, as pinturas, os painéis, elas têm um tipo de mensagem que tem a ver com a minha identidade. Isso é uma coisa minha, certo? Né? Então, por exemplo, aí quando eu vou para as roupas que eu faço, elas conversam também com isso. E assim todas as coisas começam a conversar entre si, mais porque o núcleo, que é a identidade, não é só uma questão do estilo, é a identidade, ele está sendo fortalecido. Entende? Entende, Juliana? Então, assim, isso aqui essa viga é o mais importante. E é claro, né, que em um determinado momento ou outro, você acaba tendo que priorizar aqui ou ali para você conseguir realizar. Por exemplo, também, teve uma fase da minha vida que eu costurei bastante, isso me deu uma força com a costura. Teve uma fase da minha vida que eu toquei muito música, isso deu uma força com a música. Teve uma fase que eu pintei, desenhei demais, isso deu uma força, né? Então, assim, existem esses interesses que vão dançando também. Mas entenda isso, que o principal é você focar na questão da identidade, porque assim a mensagem ela fica muito unificada. Né? Essa mensagem, gente, entenda uma coisa: a mensagem ela não é necessariamente textual, não é uma palavra, entende? Às vezes é uma mensagem que ela se traduz numa qualidade de gesto, numa qualidade de forma, de composição, entendeu? Então, isso daí, quando a gente vai para a linguagem visual, ela se desdobra em muitas possibilidades. Posso continuar com o meu estilo realista para expressar a minha arte? Quando você faz o realismo, né? Outro dia me perguntaram uma coisa mais ou menos nessa linha. O que acontece? A gente fica assim, nossa, o realismo, né? O realismo, na verdade, o hiperrealismo, né, gente? É isso que vocês estão chamando de realismo. Que é essa questão de você puxar uma coisa, por exemplo, fazer trabalhos que copiam fotografias muito bem, certo? Então, você vai fazer um trabalho de realismo e hiperrealismo, você vai cada vez mais aprimorando aquele traço, aquela técnica, para poder fazer como uma fotografia, tão real que parece real, né? Mas o que acontece? Ainda assim, né, uma coisa é você desenvolver a técnica de copiar uma fotografia. Gente, isso é um estágio do trabalho, ok? Quando a gente está falando de artista, quando a gente está falando de desenvolver a identidade, certo? Então, um estágio do trabalho, uma qualidade do seu trabalho vai ser como eu consigo fazer isso perfeitamente. Isso é uma parte. Agora, complementar a isso, como que você soma a isso a sua identidade? O que acontece? Uma fotografia, ela é uma mensagem. Quando você olha uma fotografia, você pensa uma coisa, você sente uma coisa, você reage. Então, se você, por exemplo, pega uma foto, né, muito comum as pessoas que fazem esses trabalhos com fotografia fazerem trabalhos preto e branco, né? Existe também quem faça colorido e pinturas e tal, mas é muito comum no trabalho preto e branco, lápis e tal. O que acontece? Quando se você simplesmente pegar uma fotografia que ela está em preto e branco e você copiar, é um trabalho de uma cópia de uma fotografia técnico bem executado. Mas quando você pensa assim, pera, como que eu vou encadear essas imagens? Será que não é interessante eu tirar as minhas fotos? Entende? E aí eu pensar na mensagem, na composição dessas fotos que eu vou desenhar?
entende? E aí a sua arte, ela começa a agregar numa coisa que é o seu olhar do mundo, né? O que é, porque assim, uma fotografia, um retrato, dependendo de como é o enquadramento, ele pode contar uma coisa sobre aquela cena muito diferente de um outro retrato, né? Se você tem uma foto 3x4 e você tem uma outra foto que pega de um ângulo, de baixo para cima e tudo mais, isso vai ser uma outra história. Então, o que acontece é, quanto mais você colocar esse seu olhar na poética da sua arte, ainda que ela seja realista, que ela seja feita baseada em fotografias, então se aproprie mais do seu processo como um todo, né? Se apropria de tirar foto, de aprender a tirar uma boa foto, aprender a fazer um bom enquadramento, uma boa composição, né? Para você contar suas histórias, entende? Então, assim, para que isso tenha a sua identidade. Então, tem um processo, gente, retomando, então, o processo inteiro ele é um processo de você se pegar na mão e de construir a sua identidade. Entende? Entender como é a sua identidade e se responsabilizar por ela mesma. Olha como isso se desdobra muito. Então, como o exercício do trabalho técnico, né, do trabalho de desenho nesse sentido, ele vira um outro projeto. Ele vira um projeto da minha sensibilidade artística, não só da minha capacidade técnica, que nesse caso é super importante também. Aí, ok?